Amém, irmãos? Lucas capítulo 16. Eu vou ler, depois nós estaremos lendo novamente, mas para que possamos ir memorizando, guardando a palavra. Lucas capítulo 16, vou ler aqui na minha tradução. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, ou em algumas traduções, um mordomo. E este lhe foi denunciado como quem estava a roubar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar não posso na terra, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite, ou 100 vasilhas de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhes: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque houvera atiladamente com os filhos do mundo, ou seja, sagazmente, sabiamente. E ele diz: os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Quem pode servir a dois senhores? Porque não pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Glória a Deus, irmãos. Esse é um dos textos mais difíceis de interpretar da palavra de Deus. Nós temos esse desafio hoje. Se nós colocarmos 10 teólogos numa sala, cada um vai ter uma visão diferente, por conta da dificuldade. Mas nós vamos trabalhar nele hoje, eu peço que você preste muita atenção. Essa ministração, intitulada Mordomo Fiel, ela surgiu de uma conversa com o pastor, entre pastores, porque é uma preocupação nesses dias, no nosso coração, porque nós percebemos que nesse tempo nesses dias em que o mercado está economicamente aquecido, por conta do dinheiro que é injetado, e isso faz parte, todo ano acontece isso, a nossa preocupação é que muitos irmãos percam de vista a responsabilidade que nós temos como mordomos, como administradores, como os dispenseiros daquilo que Deus tem colocado em nossa mão. E percebemos muitas vezes que somos roubados nisso. E ao ser roubados nisso financeiramente, isso se repercute na obra de Deus. Então a nossa maior preocupação ao ministrar isso é a obra de Deus, o reino de Deus, a igreja local, para que ela não seja de alguma forma danificada, não receba de alguma maneira prejuízo, por conta de muitas vezes a nossa má administração. Jesus disse na parábola do semeador que alguém ouvindo a palavra do reino e não entendendo, o inimigo vem e rouba-lhe a palavra. E esse não se converte.
não se arrepende. Mas o inimigo não rouba a sua palavra. O inimigo também rouba as nossas finanças. O inimigo também rouba tudo aquilo que o Senhor colocou como recurso em nossas mãos. Amém, irmãos? Então, eu quero que você entenda exatamente isso. Mas para que você compreenda o que eu estou querendo dizer, é mais ou menos assim. Quem aqui, por exemplo, já comprou alguma coisa que não precisava, mas por conta de uma propaganda que te motivou, que te incentivou, que te persuadiu, que te convenceu, você foi movido por impulso a gastar um dinheiro que você às vezes nem precisaria gastar, não era uma necessidade, e você gastou. Quem confessa esse pecado, levanta a mão aí. Você já parou para pensar que esse dinheiro poderia ser investido em oferta, em contribuição no reino de Deus e abençoar vidas? Então, nesses dias, nós somos muito instigados a gastar, a comprar, a ter, a consumir. Então, é mais ou menos assim, a gente compra o que não precisa, com dinheiro que muitas vezes a gente não tem, para mostrar talvez para pessoas que a gente nem conhece. E nisso nós somos roubados. E nisso o reino de Deus toma prejuízo. Então eu quero começar ensinando para os irmãos aquilo que nós não cremos como igreja. Aquilo que não é a nossa prática em relação às finanças, em relação às nossas contribuições no reino de Deus. Então eu queria começar falando sobre algo que nós não cremos, que é a teologia da pobreza. Quem aqui já ouviu falar da teologia da pobreza? Levanta a mão. Poucos irmãos. O que é essa teologia? Quando eu falo teologia, eu não quero que você torne isso complexo, não. Eu quero que você, todas as vezes que eu falar teologia, você entenda como sendo uma forma de pensar, um ensino, uma doutrina, um entendimento. Isso vai facilitar a compreensão. Então, a teologia da pobreza ensina, que nós devemos nos abdicar, ou seja, ele defende a abnegação total dos bens materiais. Ou seja, o não ter, o não acumular. Na teologia da pobreza, isso é visto como uma virtude. E é uma virtude essencial para a salvação e para a nossa santificação. Olha que sutil isso. Ou seja, essa teologia, esse ensino, já vem de longe, ensina que quanto mais pobre você for, mais potencial espiritual você tem para ser um cristão genuíno. Nós não cremos dessa forma. Essa teologia ensina que a pobreza é a vontade de Deus para o cristão, e a riqueza, a aquisição de bens, é um obstáculo à vida cristã genuína. Então, essa teologia, esse ensino errado, já fez muito rico se sentir acusado e se afastar do Evangelho. Essa teologia, ela surge, eu preciso dar essa introdução para que os irmãos entendam depois o que eu quero falar. Essa teologia, ela surge com um frade católico, muitos de vocês conhecem, no século XII, chamado Francisco de Assis. Quem já ouviu falar de Francisco de Assis? Quem aqui já fez a USP? Quem fez a USP, levante a mão. Então você provavelmente já estudou no primeiro semestre sobre a vida de Francisco de Assis, a Universidade de São Francisco. Então, posteriormente, ele vai inaugurar essa ala chamada de franciscano na Igreja Católica. E o contexto em que ele se converte é um contexto em que a sua família era uma família rica. Lembra, eu estou falando do século XII, irmãos, depois de Cristo. A sua família era uma família rica, a Igreja Católica, uma igreja rica, que ostentava muitas aquisições, porém que vivia uma grande hipocrisia religiosa. E ele se converte nesse contexto. E em oposição a tudo isso, em protesto a tudo isso, ele vai viver agora uma vida de um cristão numa pobreza radical. Ele faz um voto de pobreza. E ele toma como base Mateus, o capítulo 10 e o verso de número 8. 10, se puder projetar, Mateus 10. Ele toma como base para a sua vida e para seu ensino, Mateus 10, e a partir do verso de número 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios.
vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Então ele toma como base isso, interpreta de uma forma equivocada e em cima disso se cria uma doutrina, uma teologia, que é a teologia da pobreza, que ensina que as pessoas devem ser pobres para serem, cristãos genuínos. Então, esse ensino ele não é verdadeiro, é errado. Lá em Mateus 3, mostrando que é um ensino errado, lá em Mateus 3, verso 19, é uma questão lógica, é uma questão, não é difícil, é só você pensar um pouquinho. Mateus 3, 19. Então, o Evangelho ensina que, de fato, os pobres, eles não devem permanecer na pobreza. Se puder projetar, Mateus 3, 19. Então, vamos ter que achar esse texto. O fato é que Jesus ensina nos evangelhos que aqueles que têm maior aquisição, que aqueles que têm alguns recursos, devem ajudar aos pobres, para que os pobres saiam da pobreza. Ora, se Jesus ensina que os pobres devem ser ajudados para sair da pobreza, então não é a pobreza que é um obstáculo. Quantos estão entendendo? É uma questão assim meio lógica, para que nós possamos entender. Ele vive e ele ensina isso porque ele acredita que o dinheiro é a raiz de todos os males. E quantos acreditaram assim? Quantos já pensaram dessa forma? Eu também já pensei dessa forma, que o fato de alguém ter dinheiro é o dinheiro que traz o mal para a vida da pessoa, mas não é isso que a Bíblia ensina, é uma interpretação errada. Porque quando nós lemos em Timóteo capítulo 6, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro em si. Então a teologia da pobreza também não faz sentido aqui. Eu estou refutando, falando de irmãos, por que nós não cremos nisso. Amém? O amor ao dinheiro é a avareza. Então é esse amor e não o dinheiro em si. Então vamos pensar no dinheiro como alguma coisa que é neutra, porque é isso que ele é. Então imagine, vamos comparar, imagine uma faca. Uma faca, ela é boa ou ela é ruim? Não, ela não é nem boa e nem é ruim. Ela é neutra. Mas na mão de uma pessoa que quer fazer o bem, uma faca ela pode ser útil para cortar frutas, para cortar carne, fazer um bom churrasco. Isso é bênção, sim ou não? Mas na mão de uma pessoa que tem um coração mau, uma faca pode servir para cometer um crime, sim ou não? Um assassinato. Assim é o dinheiro. Então o dinheiro em si ele é neutro. Então essa teologia parte desse princípio, de que o dinheiro é mau, e quando na realidade não é. Tem uma piadinha que eu sempre conto no curso de casais. Essas pessoas que acreditam que o dinheiro é do diabo, eu falo para eles, deixa faltar dinheiro em casa que você vai ver o diabo aparecer. Porque nós não cremos que o dinheiro é do diabo, e nós não cremos que a pobreza é uma virtude para a salvação ou para a santificação do cristão. Jesus, com base em Deuteronômio, disse que, eu não sei se você lembra, uma passagem, está lá em Mateus capítulo 26, em que uma mulher chega diante de Jesus e ali ela quebra um vaso de alabastro muito caro. O valor era 300 denários. Presta atenção aqui. Aquela mulher, ela dá uma oferta, a sua contribuição, não sei se era final de ano, mas o texto diz que aquilo era o salário de um ano inteiro, e ela vem e derrama sobre Jesus. Ela entrega, ela entrega todos os recursos que ela conseguiu acumular durante um ano de trabalho e ela derrama em Jesus. Um ano de trabalho. Não é só o dízimo do 13º, não, irmão. É um ano inteiro de trabalho. Você faria isso? E aí, à medida que ela derrama isso sobre Jesus, uma das críticas que Judas faz, porque sempre há críticas quando você decide ofertar, dizimar, ser fiel, sempre alguém vai vir com uma proposta interessante para que você faça uso desse recurso. Quando ela faz isso, Judas, que a Bíblia diz que era ladrão, que era um administrador infiel, critica e fala, isso poderia ser vendido e dado dinheiro aos pobres.
E aí, o que Jesus diz? Deixa ela em paz. Os pobres vocês sempre terão com vocês. Jesus está apenas mencionando Deuteronômio. Sempre haverá pobres. Quando Jesus menciona isso, Jesus fala assim, para que vocês possam ajudá-los. Então, o fato de haver pobreza, nada mais é do que uma oportunidade para mim e você, que temos algum recurso a mais do que o pobre, para ajudá-lo, para manifestar generosidade. Quantos estão me entendendo? E não que a pobreza seja uma virtude. Então, essa é uma das teologias que por muitos anos foi ensinada. Talvez você cresceu com essa visão. Nós não cremos dessa forma. Uma outra teologia que tem sido ensinada agora mais recentemente é a teologia da prosperidade. Quem já ouviu falar? Com certeza você já ouviu falar. Essa forma de pensar, de ver, de enxergar a forma como lidamos financeiramente diante de Deus, da igreja. Essa teologia da prosperidade, ela surge nos Estados Unidos, lá no século XIX, com um pastor chamado Zach Kenyon. Você depois pesquisa lá na internet, se você quiser aprofundar mais. Zach Kenyon. E ela é difundida nos Estados Unidos por um pastor que se tornou muito famoso, que propagou essa teologia, que foi o Kenneth Hagin. Homem de Deus, mas que nessa área interpretou mal. Ela chega ao Brasil por volta do século XIX, no Rio de Janeiro, através de uma igreja chamada Verbo da Vida. E dali saem dois nomes muito conhecidos da teologia da prosperidade no Brasil hoje, que são dois parentes. Quem é? Edir Macedo e R.R. Soares. E eles saem desse meio com essa visão, com esse ensino. Eu, às vezes, fico conjecturando, eu fico vendo eles, quando eles viram esse ensino, e falam, chama a mina de ouro agora. Então é aqui que nós vamos amarrar o nosso burro, na sombra. E eles espalham por todo o Brasil e pela América Latina esse ensino. O que é o ensino da prosperidade? É o oposto do ensino da pobreza. Porque a igreja, no decorrer da história, ela sempre tende a sair de um extremo para o outro. Muito difícil a igreja caminhar num caminho de equilíbrio. E essa é a nossa proposta. Então ele sai desse extremo e vai para essa teologia, para esse ensino. Qual que é a base desse ensino? É que se você é filho de Deus, e se você é um crente fiel, então você será abençoado em todas as áreas da sua vida. Além de você ser salvo, você será curado, você será próspero. Esse é o tripé da teologia da prosperidade. Você é salvo, mas você também é curado, mas você também é próspero. E se houver algum problema em alguma área dessa vida, é porque você não é um crente genuíno e verdadeiro. Então, se você cumpre, presta atenção, se você cumpre os seus votos, quais são os votos? Eles fazem os votos. Se você é dizimista fiel e etc e tal, aí sim, agora Deus, então, ele tem a obrigação de te abençoar. Por isso que você vê muitas vezes orações em que os pastores e líderes colocam Deus no canto da parede, pressionam Deus, nessa loucura. Então Deus, ele é obrigado a te abençoar. Isso surge também de erros teológicos, de má interpretação bíblica, e uma das bases desse ensino está lá em Romanos 5,17. Romanos 5,17, se puder projetar. Então, olha o que diz esse texto. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, eles entendem reinar em vida como você ter muito dinheiro, como você nunca ser acometido por uma enfermidade. Então, é isso que eles entendem como reinar em vida. Não é isso que o texto está falando. Um outro texto que eles tomam como base é 2 Coríntios 8, 9. 2 Coríntios 8, 9. Por isso que é muito importante, irmãos, a questão da interpretação correta das Escrituras. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, olha que coisa, né?
por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Então eles traduzem essa riqueza, que é aqui inicialmente como algo espiritual, eles traduzem como riqueza literal, bens, acúmulo, money, dinheiro. E não é isso que o texto está falando. Então a teologia da prosperidade ensina: se você é pobre, se você tem enfermidade, é porque tem alguma maldição na sua vida. Você não é fiel, e etc e tal. Então, por causa disso, muitos pobres também se sentem mal e acusados, e não vêm para o Evangelho. Perceba que há um desserviço ao Evangelho de Cristo, ao verdadeiro ensino da palavra de Deus. Quando nós estudamos isso, nós entendemos que essa teologia da prosperidade, ela é uma terceira onda do pentecostalismo. Pentecostalismo, né, que é o carisma, os dons, que surgiu lá em 1900, nos Estados Unidos, e ela chega no Brasil, e ela vai tendo as suas ondas. E a terceira onda é que surge com a teologia da prosperidade, com as igrejas neopentecostais. Então, existem algumas igrejas neopentecostais, né? E elas entraram nessa onda, e o negócio só vem cada vez mais se deturpando. O negócio vai desandando, e fica cada vez pior. Porque um erro leva a outro, um pecado leva a outro. E aí, nessa mesma linha de pensamento, nesse mesmo ensino, porque, quer queira, quer não, os exageros chegam um momento que você passa a ser mal visto. Então, a teologia da prosperidade passou a ser muito criticada e muito mal vista. Então, nós precisamos agora, então, criar um novo mecanismo, uma nova forma de falar a mesma coisa de uma outra maneira para que seja novamente aceito e recebido. Então, nessa mesma linha vem aquilo que nós temos ouvido aí nesses últimos 15 anos, acredito, que tem crescido muito no Brasil, que é a teologia do coach. Tem um livro muito interessante que diz que a teologia do coach é a nova teologia da prosperidade, que é Pedro Pampona, Iago Martins e alguns teólogos. E eles explicam exatamente isso. A teologia do coach nada mais é que a teologia da prosperidade, ela é redirecionada para uma outra área da vida. Então é assim, se antes, na teologia da prosperidade, venha para Cristo que você vai ficar rico, milionário, que você vai ter muitos bens, vai ser bem sucedido financeiramente, agora com a teologia do coach, não. Venha que você vai ser feliz. Venha que você agora vai ser aceito. Venha que você vai se sentir bem. Qual que é o problema? O problema é que o homem está no centro. O problema é que o ego está no centro. Então esse ensino é deturpado segundo as Escrituras. É o egocentrismo. Então nós não cremos nem na teologia da pobreza e nós não cremos também na teologia da prosperidade. Mas nós cremos no ensino e numa teologia dita pela palavra de Deus, que é a teologia da mordomia cristã. É nisso que nós cremos. E eu já vou te explicar. Antes, porém, eu quero que, ao olhar para essa teologia da pobreza e ao olhar para a teologia da prosperidade, você perceba 3 coisas, que talvez você não tenha percebido hoje. Hoje nós estamos dando uma vacina para a igreja também. Veja que a teologia da pobreza parece muito com o socialismo, sim ou não? Consegue perceber? A mesma essência, a mesma ênfase na pobreza? Enquanto que a teologia da prosperidade é uma teologia extremamente capitalista, materialista. Então, não pode ser de Deus. Por quê? Porque se estão tão parecidas com ideologias humanas, não pode ser de Deus, porque ideologias são coisas de homens, criadas por mente de homens. E a palavra de Deus vai ao contrário disso, amém, irmãos? Outra coisa, eu não sei se você percebe que essas correntes de pensamento, elas são extremamente legalistas. Porque a gente acha que isso é novo, mas isso vem da onde? Isso vem da lei. Então perceba o quanto que as igrejas que defendem essas linhas de pensamento, essas teologias, elas são igrejas baseadas na lei mosaica, elas são legalistas. Então a lei é: faça isso,
faça assim e faça assado, que então você vai receber isso, você tem direito àquilo. Nós não vivemos assim, nós não vivemos com base na lei. Nós vivemos com base na graça, o evangelho da graça, amém? Uma outra coisa interessante é que essas teologias, elas estão baseadas em textos bíblicos mal interpretados, com uma interpretação fora do contexto. Textos isolados, que se você colocar a luz da Bíblia e de uma interpretação genuína, você vai ver que está errado. Então é importante você entender isso. Mas o que nós cremos de fato é aquilo que a Bíblia ensina, que nós lemos nessa parábola. E não somente nessa parábola, mas também na parábola dos talentos, Mateus capítulo 25. Mas também aquilo que Paulo ensina aos discípulos, que é a teologia da mordomia cristã. Então nós lemos nesse texto a parábola do administrador infiel ou do mordomo infiel. E é nisso que nós cremos. Então, 3 verdades sobre a mordomia cristã que está escrita nesse texto, nessa parábola que Jesus ensinou aos seus discípulos e em outros 3. 3 verdades da mordomia cristã. É isso que nós cremos. Primeira verdade, tudo é de Deus e nós não temos nada. Sei que talvez você vai ficar triste com isso. Porque o que nós achamos que temos, seja casa, seja carro, seja bens, seja recursos financeiros, seja recursos materiais ou recursos imateriais, como o seu cônjuge, como seus filhos, como os dons que Deus te deu, como o ministério que Deus te deu, tudo isso é do Senhor. Não temos nada. Porque a nossa mentalidade religiosa baseada na lei, como que nós pensamos? Não, então eu recebo, e eu tenho os recursos, eu recebo as finanças do mês, e eu quero ser fiel ao Senhor, então eu tiro meus 10%, eu entrego na casa de Deus, eu entrego na obra do Senhor os 10%, e os outros 90% que é meu, ou que eu acho que é meu, eu administro do jeito que eu bem quero, da maneira que eu bem entendo. Porque afinal de contas, a parte que é de Deus eu já dei. Mas não é verdade isso, irmãos. E esse pensamento está errado. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não temos nada e tudo é do Senhor. 1 Timóteo 6,17. 1 Timóteo 6,17. Essa palavra vai ferir o seu ego, mas vai curar o seu espírito em nome de Jesus, amém? 1 Timóteo 6,17. Olha o que diz a palavra de Deus. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Então, tudo que nós temos, seja você rico, pobre, de classe média, etc., não importa a sua classe, tudo que nós temos, o que Paulo está dizendo para Timóteo é que quem nos deu isso? Foi o Senhor que nos deu. Como ele diz em outra passagem, que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Então, tudo que nós temos porque o Senhor nos deu. Aliás, essa é uma exortação que Deus faz ao povo de Israel quando vai entrar na terra prometida, que Deus fala para o povo, olha, não olhem para vocês, porque lá eles estavam saindo de uma condição de escravos, e ali eles iriam possuir bens, eles iriam prosperar, eles seriam abençoados, e aí Deus fala para eles, olha, não olhem para vocês e digam nos seus corações, foi a minha capacidade e o meu braço forte que me deu habilidade e sabedoria para adquirir riqueza. Deus está falando, não digam isso. Mas saiba que foi o Senhor que lhes deu força e sabedoria para que vocês pudessem prosperar. Então, estou provando para você que aquilo que você acha que é seu, na realidade não é seu. O Senhor te deu temporariamente para você cuidar. Salmo 50:10. Salmo 50:10 vai dizer algo muito parecido a respeito disso. Tudo é de Deus. Pois são meus todos os animais do bosque
e o gado aos milhares sobre as montanhas. Então até o seu animal de estimação não é seu, é do Senhor. Ageu 2:8. Olha que coisa interessante, né, irmãos? Ageu 2:8. Eu amo a palavra de Deus porque à medida que ela é confrontadora, ela também traz descanso em saber que é Deus que proporciona todas as coisas. E a segurança vem dele. O Senhor está dizendo, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, tudo que diz respeito a riquezas, tudo que diz respeito a recurso financeiro, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Ele apenas colocou em nossas mãos para que possamos administrar. Salmo 24:1. Quero ler bastante para que você não saia daqui com dúvida. Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. A terra e a sua plenitude. O que é a terra e a sua plenitude? Tudo que envolve, tudo que está na terra é do Senhor. Você próprio é do Senhor. Então, se você é do Senhor, aquilo que é seu é do Senhor. Amém, irmãos? Então, essa é a primeira verdade da mordomia cristã. A segunda verdade da mordomia cristã é que somos todos mordomos. Quando eu falo, talvez, essa palavra mordomia cristã, na linguagem portuguesa, a gente entende muito assim, porque a gente ouve, você está na mordomia, né? Ou seja, você está bem vestido, você está abastado, você tem recurso. Não, a palavra mordomia na Bíblia quer dizer administrador, dispenseiro. Então, somos todos administradores daquilo que o Senhor nos deu, para cuidarmos, para administrar. Se tudo é dele, nós somos apenas aqueles que vão cuidar desses recursos temporariamente, porque não estaremos aqui para sempre. É interessante aqui, olha que coisa, há uma diferença entre a mordomia cristã para essas demais visões, como da pobreza e da prosperidade, por exemplo. Enquanto uma se preocupa em ter e acumular, e a outra se preocupa em abnegar e não ter, e se abster-se de tudo, a mordomia cristã se preocupa na qualidade da administração. Em como você vai gerir, em como você vai cuidar disso. Porque eu quero lembrar você que quando Deus cria o jardim do Éden e coloca o homem no jardim do Éden, a primeira função do homem no jardim do Éden era o quê? Administrar, gerir, cuidar, ser o mordomo de tudo aquilo que o Senhor fez. De semelhante modo, nós temos um exemplo na Bíblia, que é o exemplo em que José, ele era o mordomo, o administrador da casa de Potifar. Tipificando também que nós somos administradores de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. De todos os recursos, sejam eles materiais ou imateriais. Então, a teologia, este ensino da mordomia cristã, segundo a palavra de Deus, segundo o que nós lemos nas Escrituras, está voltado na qualidade, não na quantidade, não é ter ou não ter, mas na qualidade em como nós administramos e cuidamos daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Sabe, irmãos, vamos falar a verdade. Quem aqui já pensou em se divorciar do seu cônjuge? Levanta a mão. Só eu tenho coragem, irmão? Mas sabe o que dá medo, irmão? Não sei se você tem medo disso, mas sabe o que dá medo? Não vai dar briga em casa. O pensamento já passou, já mudou de ideia. Foi só um relapso. Olha aqui, sabe o que dá medo? É que naquele dia, nós somos administradores. E como administradores, você também administra e cuida do seu cônjuge, dos seus filhos, assim como deve cuidar dos recursos. Eu fico preocupadíssimo quando eu vejo um camarada
que passa mais a mão no carro dele do que na esposa. Tem alguma coisa de errado nisso. Que investe mais no carro do que na esposa. Quando eu lembrei disso, já me deu temor no coração, já fui lá, já comprei uma joia, já apresentei a pastora para ficar livre, para não ter dor de consciência. Eita benção, irmão. Olha aqui para mim. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos administradores, cuidadores de tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. 1 Coríntios 4:1. 1 Coríntios 4:1. Nós lemos a parábola do mordomo infiel, em que ele é o administrador. Quando nós lemos a parábola de Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos, o Senhor, ele vem e entrega aqueles talentos, que é dinheiro, que é financeiro, àqueles homens para que eles possam administrar e multiplicar aqueles talentos. Porque eles são administradores. Aí Paulo vai ensinar: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ministros aqui é dispenseiros, que é o mesmo significado do que? Mordomo, de administrador. Então, Paulo está dizendo, olha, as pessoas devem olhar para nós e nos considerar como bons administradores, dispenseiros de tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossa mão. Essa palavra é justamente para esse momento do ano, para que você possa parar e avaliar como você tem administrado aquilo que o Senhor colocou em suas mãos no decorrer desse ano. Sério, né? Então, aquele que é um bom administrador, segundo o que nós lemos na parábola, no ensino, ele vai ser elogiado e ele vai ser recompensado. É alguém que fez um bom trabalho e está chegando no final do ano, no final da vida, ou diante de Deus, está celebrando os frutos, como nós estamos fazendo nesses dias. Agora, tem uma coisa interessante aqui. Quero parar um pouco aqui, na parábola onde nós lemos. A parábola que nós lemos diz que alguém foi cochichar para o Senhor, foi caguetar para o Senhor que o seu administrador, que o seu mordomo estava roubando ele. Estava fazendo uma má administração e estava pegando aquilo que não era dele. Olha que coisa interessante. Esse administrador, ele tem uma ideia, então, porque agora ele sabe que ele vai ser despedido. Ele vai perder agora a sua posição como administrador. Ele vai perder o seu emprego. E esse homem, ele tem uma ideia genuína, que é a ideia que todos nós deveríamos ter. Preste muita atenção, porque é fácil de você interpretar errado, aí você criar uma nova doutrina agora, né, em cima disso. Disse o administrador consigo mesmo, falando no seu coração: que farei? Pois o meu Senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, mendigar eu tenho vergonha. Já sei o que farei. Qual foi a boa ideia dele? Bom, ele está sabendo que vai ser dispensado do trabalho. Mas ele sabe que tem algumas pessoas que devem para o seu Senhor. Porque ele administrava, ele sabia de tudo. Era o contador ali. Qual que é a ideia dele, então? Preste muita atenção. A ideia dele é fazer, é o que nós chamamos de fazer cortesia com o chapéu dos outros. Né? É você ganhar alguma vantagem, tirar proveito, ter algum benefício com o recurso que é do outro. E a ideia dele qual que é? Bom, eu vou pegar o recurso aqui do meu Senhor, vou abater da despesa daqueles que devem para ele, e à medida que eu abater, que eu der um desconto, essas pessoas vão ficar me devendo um favor. Vão ficar me devendo um favor. Tráfico de influência é isso, irmão. Não faça, tá? É errado, é injusto isso. Mas eu quero que você entenda que a parábola aqui, essas pessoas não são crentes. Jesus está contando uma história cotidiana do dia a dia, do seu cenário, do seu momento na história. E esse homem tem essa brilhante ideia. Então eu vou abater, vou dar um desconto, e aí eles vão ficar me devendo favores. Quando eu ficar desempregado, se eu precisar de ajuda, se eu precisar de um favor, e ele fala até no texto, né? Se eu precisar de algum momento dormir na casa de alguém porque não tenho onde dormir, eles vão me socorrer, porque eles vão ficar me devendo um favor. E aí é o interessante que
o Senhor, que não é o Senhor Jesus, não é o Senhor Jesus que elogia esse ato de injustiça. Não é Jesus que elogia esse ato corrupto. É o Senhor, o Senhor dele, patrão dele, que vê isso e fala assim, cara, você é muito esperto, você é muito inteligente. E aí Jesus vai usar esse exemplo para nos ensinar como nós devemos também administrar de forma sábia, inteligente e sermos sagazes e não sermos enganados com aquilo que o Senhor tem colocado em nossa mão. Porque muito tem perdido o filho porque tem sido enganado, tem perdido a esposa porque tem sido enganado, tem perdido dinheiro porque não tem agido sabiamente e tem perdido recurso. E aí, elogiou o Senhor, o administrador infiel. Olha que coisa. Alguns acham que é Jesus que está elogiando a infidelidade. Não, é o Senhor, o patrão dele, que está elogiando. E elogiou o administrador infiel, porque sabiamente, sagazmente, ele percebeu que esse era muito mais esperto, muito mais sábio, muito mais inteligente que os próprios filhos da luz, que os próprios crentes. Então, Jesus fala assim, Jesus continuando e fala assim, e eu vos recomendo. O que Jesus está falando? Olha, você deveria agir de forma sábia e semelhante. Eu recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Qual que é as riquezas de origem iníqua, que tem iniquidade? É as riquezas deste mundo. Nenhuma riqueza desse mundo é pura e santa. Inclusive nós ofertamos e dizimamos e contribuímos ao Senhor para que ela seja santificada. Porque todo o dinheiro que há no mundo está contaminado com corrupção, com injustiça, com crime, e pelo próprio pecado, pela própria queda do homem. Então o Senhor está falando assim, dos recursos que chegou à sua mão que era iníquo, e das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então você tem recursos que está administrando porque o Senhor abençoou, você adquiriu. Dessa riqueza, como que você está administrando? O Senhor pode te confiar mais? As riquezas verdadeiras? Aí ele vai continuar. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Qual que é a verdadeira riqueza, irmão? É a riqueza que está lá, é a verdadeira. Lembra que eu preguei aqui? Que tudo que está lá é muito mais real e verdadeiro do que está aqui? Eu quero que, quando você chegar na sua casa, você vai ler a parábola dos 10 talentos. E você vai ver lá que ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 talento para outro. Porém, em todos os momentos que ele chega para o de 5, ele fala assim, foste fiel no pouco. 5 é pouco? Eu acho que não. Se você comparar com 1, é muito, sim ou não? Aí ele chega para o de 2 e fala assim, foste fiel no pouco. Então, por quê? Porque tudo que nós recebemos aqui hoje é pouco comparado com o que nós vamos receber lá. Se você é fiel no pouco que o Senhor te colocou na sua mão, você então vai poder ser fiel no muito que você vai receber lá. É isso que Jesus está dizendo. E aí, ele elogia aquele homem, por quê? Porque aquele homem, com a riqueza que ele tinha, com a possibilidade que ele tinha, com os recursos que ele tinha, ele conseguiu algo muito mais precioso. Ele conseguiu amigos que no momento de necessidade, ele poderia ser socorrido. O que Jesus está dizendo, olha, façam as mesmas coisas, mas façam isso em relação às riquezas eternas. Eternas. Por quê? Porque o que você está aqui hoje, e o que você tem na sua mão, o que Deus te deu, você pode conseguir com elas riquezas eternas. Não é isso que Jesus disse? Com os recursos que vocês recebem aqui na terra, ajuntai tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem corrói, aonde o ladrão não rouba. Então é o que Jesus está ensinando nessa parábola. Olha, seja como aquele homem que naquele momento ele foi sábio e com os recursos que ele tinha, ele adquiriu riquezas superiores, benefícios superiores. É isso que Jesus está ensinando nessa parábola. Que é isso que ensina também na parábola dos talentos. Então, seja fiel, porque se você for fiel, a palavra fiel aqui é cuidadoso, é sábio administrar
todos os recursos. Por quê? Aí, continuando, nós vamos ver o que aquele Senhor faz depois que nós entendemos que Ele é o dono de tudo. Depois que nós entendemos que os recursos que nós recebemos é para sermos administradores, aí vem a terceira parte, a terceira verdade da mordomia cristã. É que todos nós prestaremos conta da nossa administração. Todos nós prestaremos conta da nossa administração. E aqui eu volto na questão do casamento e da esposa ou do cônjuge. Sabe o que dá medo, mesmo embora você querendo se divorciar? Que pelo menos eu sei que naquele dia, quando eu chegar diante do Senhor, o Senhor pode perguntar para mim, aonde que está a esposa que eu te dei? O que você fez com o marido que eu te dei? Aonde estão os filhos que eu te dei? O que você fez com os recursos que eu te dei? Com os recursos que eu te dei para administrar lá, o que você conquistou aqui? Sério, né, irmãos? E aí, todos nós prestaremos conta da nossa administração. Nós vemos isso nas duas parábolas. Chega um momento em que o Senhor retorna para requerer conta, prestação de contas, para fazer o balanço, para fazer o fechamento, para fazer o inventário de final de ano e saber como é que foi a sua administração. Isso em todas as áreas. Então, perceba que uma das coisas muito sérias que nós vemos nas duas parábolas, e Paulo ensinando, é a questão da multiplicação, é a questão da frutificação. O Senhor volta e o Senhor vem e Ele requer de nós uma multiplicação, Ele requer de nós um avanço, Ele requer de nós o investimento que fizemos e o fruto desse investimento, que é o que Ele requer na parábola dos talentos e o que Ele está requerendo aqui desse que foi infiel, a fidelidade dele. Sabe, irmãos, nesse período de final de ano, é comum, né? Boas empresas e bons administradores fazem isso. Faz o fechamento, faz o balanço, fazem lá o inventário, faz a prestação de conta para saber como foi, se foi positivo ou se foi negativo o saldo, se houve perda ou se houve lucro, se ele foi bem sucedido na sua administração ou não. Eu pergunto para você, será que nós, como filhos de Deus, que deveríamos ser prudentes e sábios como aquele homem, qual será a nossa avaliação nesse final de ano? Qual será a sua avaliação? Será que nós temos de fato sido fiéis ao Senhor? Será que de fato nós temos ofertado, dizimado, contribuído com fidelidade ao Senhor? Ou será que a nossa oferta muitas vezes tem sido uma oferta, um dízimo, uma contribuição mentirosa, como a de Ananias e Safira? Isso é para nossa reflexão, isso é para nossa meditação, porque o texto diz, Paulo escrevendo, que o que o Senhor requer dos seus administradores é que eles sejam achados fiéis. Todo recurso que chega à nossa mão, todos nós vivemos com recurso limitado mensalmente. Temos ali as nossas contas, as nossas despesas fixas, variáveis, aquilo que é receita que entra, e etc. e tal. Então toda renda extra que entra na nossa mão é como mais um teste do Senhor para os seus administradores, para saber se realmente seremos fiéis. Quem está me entendendo, diga amém. Será que nós, nesses dias, teremos sido achado fiel, grato, generoso diante de Deus? Quantos aqui têm sido abençoados pelo Senhor no decorrer desse ano? Muitos de nós. Eu mesmo tenho sido muito abençoado esse ano. Em comparando em todas as áreas a minha vida, nesse ano, com a do ano passado, foram muitas bênçãos. Muitas bênçãos. E diante dessas muitas bênçãos, diante de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado
nas nossas vidas, irmãos, eu acho que nós não podemos ser achados infiéis. Mas que o nosso coração seja como o coração de Maria. Sabe por que Maria, ela pegou o dinheiro, o recurso de um ano inteiro de trabalho, e ela despejou tudo aos pés de Jesus? Sabe por que ela fez? Sabe por que ela deu muito ao Senhor? Sabe por que ela deu tudo ao Senhor? Porque ela sabe que ela recebeu muito. Se você lembra dela, ela era uma prostituta. E a Bíblia diz que dela saiu 7 espíritos malignos. Era alguém totalmente excluída, esquecida, estigmatizada na sociedade. Vivia à margem da sociedade como uma mulher. E aí Jesus chama ela, perdoa ela, liberta ela. Jesus vem, concede a ela o Espírito Santo. Jesus abençoa a vida dela, prospera ela. Sabe, irmão, eu acho que ela foi tão constrangida pelo amor de Deus. Eu acho que ela foi tão constrangida pelas bênçãos que ela recebeu sem merecer, que ela, sem precisar de ninguém falar nada, sem precisar de não haver nenhuma lei que obrigasse ela a dar alguma coisa para o Senhor, com um coração extremamente grato, constrangido pela bondade do Pai, pelo amor de Deus, pelo perdão do Senhor, por agora ser colocado alguém que caminha do lado do Mestre, porque ela era alguém que ajudava o Senhor. Ela chega e sem reservas, ela entrega tudo ao Senhor. Que nesses dias o nosso coração seja esse coração, irmãos. Um coração sem reservas, um coração grato, um coração generoso, para derramar diante do Senhor tudo aquilo que o Espírito ministrar no seu coração, porque você foi constrangido pelo amor de Deus. Fique de pé em nome de Jesus.